Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Primeira jornada do campeonato e com honras de abertura, Mário Cajica, muito bem-vindo a mais um relatório de jogo, o primeiro desta época. Que honra. Um abraço, Mário. É o primeiro. Vamos falar do jogo de estreia do Sporting neste campeonato. Primeira jornada, empate a 2 em casa do Estrela da Amadora. Depois de uma pré-temporada com muitos golos marcados, poucos sofridos e totalmente consistida de inconsistência de vitórias, o Sporting acaba por abrir mão de 2 pontos logo a abrir o campeonato. Depois de uma primeira parte onde não foi muito eficaz, mas foi dominador, chegou na segunda parte, parece que com o gás todo, fez um golo ao minuto 46 por Salazar, depois outro ao minuto 59 por Ioannidis, mas depois desapareceu do jogo, deixou-se empatar e aqui... Questão central, a mexida de cada um dos treinadores. Rui Borges mexeu, perdeu qualidade. Pepa mexeu, ganhou ele no jogo. Mas falando primeiro da primeira parte, Mário. Sim, mas já fizeste um ótimo resumo. Mas a primeira parte é do Sporting, ou seja, o Sporting foi de longe melhor equipa, criou oportunidades, mais do que oportunidades até para marcar, e a verdade é que tem ali momentos em que, de facto, se pedia um pouquinho mais ao Ioannidis, que foi se calhar o elemento que revelou... Que menos eficaz esteve. Sim, esteve muito perdulário, que revelou alguma dificuldade nesse momento de finalização. Muita atenção também e nota para o Léo Link, que esteve bem entre os postos na primeira parte. Então, é um link seguro foi para link roubar seguro. A linguagem da internet. Foi. Não há vírus. E esteve muito bem na primeira parte. A partir desse momento e com o 0-0 ficámos sempre nessa ideia de que o Sporting precisava de mudar algo, mas a verdade é que não mudou peça nenhuma, e na segunda parte as mesmas peças ditaram uma história diferente. O Salazar muito mais em jogo, e a verdade é que com 2 lances diria que praticamente coloca ali o Sporting numa situação favorável. O primeiro no momento de finalização, o segundo na excelente... A descobrir o Ioannidis na área para uma grande assistência, um bom movimento do avançado que só teve de encostar. A excelente ação do Salazar pelo corredor, exatamente, que depois o Ioannidis teve ali o papel mais fácil, que foi finalizar, mas a verdade é que o Sporting entrou bem também na segunda parte, e acho que nada o fazia prever o que depois acabou mesmo por acontecer, que foi essa enorme reação do Estrela da Amadora, e surge, diria, devido a 2 contextos: a capacidade que o Estrela teve para crescer. Eu acho que a entrada do Rubinho, do Benito, do próprio Encada, acho que principalmente a do Benito e do Rubinho foram fundamentais, mas também as 2 alterações que o Rui Borges fez, que eu acho que não ajudaram muito a equipa. Hoje temos de ser claros, e acho que eu estou perfeitamente à vontade, que já elogiei muito o Rui Borges. Hoje critico, porque acho que não esteve bem na forma como mexeu na equipa, e eu acho que não... E porquê? Porque sinalizou que a equipa deveria de alguma forma não carregar tanto? O que é que sinalizaram essas? Houve também aqui uma questão trazida pelo João Castro, que foi a questão da substituição de Soares, que pouco ou nada deu ao jogo, entrou quesilento, recebeu um cartão amarelo imediatamente, não por um lance de jogo, mas por altercação com o adversário, e depois pouco ou nada deu na pressão, e também muito ausente nos momentos em que foi chamado ou podia ter procurado os seus espaços. O que é certo é que João Castro acusou aqui o Rui Borges de fazer uma substituição mais pelo estatuto do que propriamente pelas necessidades técnicas da equipa. Concordas, Mário? Eu percebo o que o João Castro diz, e a questão do Nel, se calhar eu até colocaria o Nel a titular e não o Ioannidis. Agora, naquele momento em que tem o Luís Soares no banco, eu não consigo condenar assim tanto a alteração, porque para todos os efeitos eu creio que a ideia do Rui Borges não era estar aqui um bocadinho a pensar no jogo apenas de pressão, era exatamente a ideia de ter um pouquinho mais de bola naquela fase, mas de facto correu tudo ao contrário. Eu critico um bocadinho mais até a saída do Flávio Gonçalves, que estava muito bem, e a partir daí o Sporting até perdeu muito impacto. Com essas, o Sporting, que não mencionámos aqui, começou com essas 2 surpresas no 11,
Por um lado, Rodrigo Dias, talvez mais surpresa do que Flávio Gonçalves, que surpreendeu pela titularidade, mas já andava a fazer das suas na pré-época. Aqui a fazer lembrar Pedro Gonçalves em alguma da criatividade, para já ainda sem esse poder de finalização, mas Rui Borges acaba por tirar esse jogador numa altura crucial do jogo. É isso, acho que o momento da saída é infeliz e não esteve bem o Rui Borges na substituição, parece-me, por dois motivos, porque retirou o Doumbia do jogo, porque o Doumbia perdeu muito impacto a partir do momento em que deixou de estar ali no duplo pivô com o Altimira, que, reforço, fez um jogo muito interessante também, e a verdade é que eu creio que a ideia do Rui Borges era mesmo essa, de ter ali um bocadinho mais de bola e equilibrar a equipa e, acima de tudo, assentar o jogo com posse e deixar o jogo correr, mas foi exatamente ao lado, porque o jogo partiu, o Doumbia a procurar movimentos interiores e deixaste de ter ali praticamente corredor, porque... com todo o respeito, mas teres o Rodrigo Dias, não é teres o Maxi Araújo, que te dá esse conforto para chegar mais longe, mas ao mesmo tempo compensa a equipa defensivamente quando é necessário, e percebeu-se que havia ali uma lacuna. O Sporting, desde esse momento, deixou de ter bola, deixou de ter capacidade para segurar o jogo, e o Estrela caiu em cima da equipa verde e branca. O Rubinho ajudou muito nesse processo também, com a sua entrada, e juntamente com o Zvonarek ganhou ali muita presença no meio campo. O Bénito também teve uma entrada impetuosa e com capacidade para gerar desequilíbrio no corredor direito, e depois foi quase a tempestade perfeita. Todas as alterações, diria, não acrescentaram aquilo que eu acho que o Rui Borges quereria. O próprio Rui Borges acho que fez questão de deixar essa mensagem para a equipa, portanto acho que foi bastante claro nesse processo. E portanto... Deixou alguma aqui sem avisar nomes diretamente, sem falar a ninguém diretamente, mas sugeriu de alguma forma que aqueles que entraram, e eles têm o nome, acabaram por não ter uma atitude à Sporting. Não foi só o resultado nem a prestação, foi também a postura anímica dos jogadores. Isso é também sinal de que o treinador está com alguma dificuldade em fazer um balneário, depois de ter perdido um balneário com muitos nomes habituados a conquistar títulos pelo Sporting. Sim, hoje faltaram vozes de comando, e com todo o respeito continuo a achar que enfim, perder o Morten Hjulmand, que era uma das vozes de comando, um dos líderes da equipa, se calhar naquela fase em que o Sporting precisava de aquela expressão que se usa e que é tão usada no futebol de ter a faca nos dentes e ter ali um bocadinho de matreirice, de agressividade, perdeu-se isso tudo. O Sporting deixou de ter ali discernimento para gerir o jogo, e a verdade é que um plantel que precisa de ser campeão precisa também de ter alguns momentos em que, quando percebe que o jogo lhe está a fugir, baixar um bocadinho ali o nível e a intensidade do jogo. E o Sporting não conseguiu fazer isso. O Sporting continua a dar ali chama ao Estrela, continuou a dar bola ao Estrela, não cortou o jogo, não deixou que o jogo entrasse outra vez na sua órbita, e era o que dizíamos. A verdade é que acabámos o jogo quase a olhar, se calhar até para a reviravolta, porque a certa altura, quando está 2-2, ficou mais perto do Estrela. É um bom meio para ir sentindo essa pulsação de quando é que os lances são verdadeiramente perigosos e de como é que há esse crescendo, e nós fomos sentindo aqui até sonoramente esse crescimento do Estrela, através do relato do Alexandre Luna Paes, e aqui aumentando a intensidade também, porque certamente transmitiam os jogadores do Estrela através do corpo, guardados também para aqueles minutos finais para aplicar toda a intensidade. Também uma belíssima estratégia e surpreendente. Costuma ser um pouco ao contrário, não é? Sem dúvida, e a segunda parte do Estrela é muito boa, há que dizer, principalmente ali naquela fase final, em que o Estrela cria aqui algumas oportunidades e depois até tem aquele lance que o Rui Silva faz uma boa defesa, que podia ter dado o 3-2, e a verdade é que há que dar muito mérito também à exibição da equipa tricolor neste encontro, com obviamente essa devida ressalva de que de facto o Sporting caiu muito na fase final, e enfim, entra com o pé esquerdo, e acho que deve muito a si o facto de não sair deste jogo com os 3 pontos. O Sporting acaba por ceder 2 pontos. Achas que isto vai de alguma forma afetar corrida pelo título do Sporting? Animicamente o Sporting sai daqui já ferido, sobretudo se amanhã se registarem vitórias de Benfica e Futebol Clube do Porto? Não, acho que ainda é muito, muito cedo, honestamente. Agora, se me perguntares
se o Rui Borges vai sentir aqui um bocadinho não diria de contestação, mas se calhar de alguma... Já vem de alguma forma também, talvez da época passada, não é? Dá a ideia que o treinador está um pouco na calha, sobretudo depois da derrota na final da Taça. A derrota da final da Taça, já se sabia que ia sempre passar um bocadinho para esta nova época se as coisas não começassem a correr de feição. A verdade não se falou muito nisso, na verdade, depois da pré-época, porque teve alguns números, mas fica essa ideia de que a qualquer mau resultado ou a qualquer sente-se um bocadinho isso, afetação nos planos do Sporting, tem aquela sensação de que há contestação em Rui Borges e que não há essa sensação de confiança generalizada como havia, por exemplo, em torno de Rubén Amorim. Sim, eu acho que é isso. E foi uma derrota pesada no sentido do adversário e como foi, não é? E acabou por... O Sporting podia ter tido ali um final de época terrível. Mesmo estiveste quase a um mês de ver o Sporting a sonhar com... Dependeu do Benfica Champions, para chegar à Champions, porque... Sim, foi a queda do Benfica com o Braga. O jogo, se não existisse esse empate do Benfica com o Braga e se o Benfica tivesse ganhado o jogo, o Sporting não tinha chegado ao segundo lugar, não estava na Champions. Estava o Benfica na Champions. Estava a fazer os jogos que o Benfica tem. Exatamente. Mas há aqui uma coisa que pode ajudar agora um bocadinho, obviamente, o Sporting. Tem 2 jogos em casa, frente ao Vitória e frente ao Alverca, portanto, teoricamente 2 jogos em que o Sporting terá forçosamente de criar oportunidades, terá a obrigação de ganhar e tem esse fator. Se ganhar estes 2 jogos pode outra vez tranquilizar-se um pouco. Mas se por outro lado as coisas voltarem a claudicar um bocadinho, se surgir ali esta termideira final, claro que isto não tranquiliza a equipa. Agora, questões de campeonatos e isso, acho que é muito, muito prematuro, embora o Futebol Clube do Porto na época passada nos tenha passado uma mensagem de que é possível perder de facto pontos, não é com o Futebol do Porto Farioli, muito menos sofrer golos, e isso também é uma vantagem considerável. E fomos falando disso, por um lado, para fechar, antes de irmos ao melhor ou ao pior, o Futebol do Porto tem grandes garantias na baliza. Diogo Costa é um guarda-redes que faz defesas que ganham campeonatos. Aqui o Sporting, na verdade, logo à primeira jornada pode ter sido confrontado com uma postura do seu guarda-redes ou uma ação do seu guarda-redes que é exatamente o contrário, uma daquelas que faz perder campeonatos. Não temos a certeza se a bola ia ou não à baliza no gol do Benito. O que é certo é que se não ia ou se ia, muito ajudou a intervenção de Rui Silva. Está mal na fotografia e dizer muito bem, se tens um Futebol Clube do Porto com um Diogo Costa que não se sabe se sai ou se não sair é quase ali um reforço de luxo para a nova época. Tens o Benfica numa fase em que nem se sabe bem quem é o guarda-redes titular e o que é que vai acontecer. Se é Samuel Soares, Turbino aparentemente está descontente e quer sair. Sim, Turbino foi o que foi na época passada, cometeu muitos erros. Eu continuo a achar que grande parte dos golos sofridos pelo Benfica na época passada o Turbino tem ali a culpa em vários, e o Rui Silva em alguns momentos vai falhando, e este foi mais um em que falhou. Depois de facto efetivamente faz uma grande defesa, mas já sabemos que a vida de guarda-redes de equipa que luta pelo título é ingrata, e numa falha está ali uma grande nódoa, e uma nódoa que hoje resultou um empate. E eu acho que o Rui Silva, obviamente, tal como o Eduardo Quaresma, que até estava a fazer um bom jogo, ficam aqui ambos ligados a dois momentos infelizes do Sporting. Para fechar este primeiro relatório do jogo da época 2026-2027, que honra, Mário Cajica. É verdade. Sporting 2, aliás, Estrela Amadora 2, Sporting também 2. Neste encontro, o que é que foi para ti o pior? Para depois fecharmos em nota de hoje. Ao contrário. Okay. Hoje faremos, sim. Sim, olha, para não terminar em aspecto negativo, não é uma boa inversão. É bem dado. Olha, do lado do Estrela, não fica totalmente convencido com a exibição dos centrais. Senti o Chapo e o Luan Patrick, quem eu gosto de ambos, mas senti-os hoje um pouquinho mais pouco agressivos, digamos assim, em alguns momentos, e com dificuldades físicas, sobretudo com o Ioannidis. Depois tiveram um bocadinho a vida um pouco mais facilitada com o Soares. Sentiu-se um pouco isso na primeira parte, principalmente, e perderam alguns duelos que noutro tipo de circunstância e com outro tipo de finalização do lado do Sporting podiam ter saído caros, mas como dizias e muito bem, na segunda parte também melhoraram, porque o impacto do Sporting também desceu. Do lado da equipa do Sporting, olha, não vou individualizar em relação às substituições, porque acho que quase nenhum dos jogadores que veio do banco acrescentou algo, portanto posso falar mesmo das substituições e de Rui Borges. Dos jogadores que estiveram em campo, o Rui Silva esteve
efetivamente ligado a um momento infeliz. O Ioannidis, apesar do gol, também falhou muitas oportunidades e pareceu até um bocadinho longe do melhor Ioannidis, e também não fiquei totalmente convencido com o Gonçalo Inácio neste jogo. Sentiu algo... pedia-se ao Inácio, se calhar, o sentido de liderança que eu acho que hoje não se verificou. O Eduardo Quaresma sim está ligado ao golo sofrido. E agora que a pergunta é se Gonçalo Inácio tem essa capacidade de liderança, porque é um jovem jogador do Sporting, já ouvimos muitas vezes, tem uma boa prestação, mas animicamente, dentro de campo, às vezes parece perder um pouco o controle e também não me parece o melhor dos comunicadores. E será sempre importante que um capitão saiba comunicar. Não me parece o tipo de jogador que entra num balneário e tenha uma postura, digamos, de capacidade de unir, não que isto seja um defeito, tem a ver com as características da personalidade. Sim. Não me parece propriamente o mais extrovertido dos capitães, digamos assim. Sim, não dá essa ideia, não dá essa ideia, não sei como é que Inácio é no balneário naturalmente, mas não dá essa ideia. Acho que, e isto depende de treinador para treinador, o Morten Hjulmand foi capitão de imediato, portanto depende aqui um bocadinho. Tem sempre a ver mais com o perfil. Eu acho que sim. Muitas coisas contarão para o perfil, tempo de casa, capacidade de liderança, mas... Para mim é sempre o perfil de liderança, e eu estava à espera de outro capitão no Sporting, não te nego, até pensei se calhar que seria o Araújo, foi um jogador que me veio à cabeça que poderia ser o capitão ou algum dos jogadores novos. Mesmo Eduardo Quaresma, dentro do perfil da antiguidade e até da postura que parece ter, parece ser um jogador talvez não muito disciplina, mas pelo menos mais de união. Exato, mas pronto, olha, olhando para o que vi dentro de campo, hoje senti um Gonçalo Inácio longe daquilo com o peso da braçadeira também? Isso já não sei, mas esteve um pouquinho longe daquilo que se exige, e o Eduardo Quaresma, volta a dizer, está ligado sim ao primeiro golo, mas a verdade é que, e olhando para a exibição, foi uma exibição muito mais confiante e muito mais segura do que propriamente a do Gonçalo Inácio. E para fechar, o melhor neste empate entre Estrela e Sporting a 2 bolas na estreia, na primeira jornada do campeonato. Olha, do lado do Estrela, vou dar aqui uma nota muito positiva a 3 elementos: ao Leo Link na baliza, ao Antonetti na frente de ataque. Acho que esteve muito bem, não só pelo golo, mas ganhou muita bola e algumas bolas importantes. O Abraham Marcos, que é um dos melhores hoje, esteve um pouquinho mais apagadinho, mas o Benito entrou muito bem no jogo e foi, tal como o Rubinho, mas principalmente o Benito, foram fundamentais também na reação do Estrela da Amadora. Do lado do Sporting, tenho de deixar aqui notas positivas para o Altimira, para o Flávio Gonçalves, que foi dos melhores, para o Zalazar e também para o Rodrigo Dias. Acho que estiveram os quatro bem. O Zalazar mais na segunda parte, o Rodrigo Dias com uma exibição muito homogénea, muito certinha em grande parte dos momentos, e o Flávio Gonçalves até sair esteve muito bem. O Altimira, diria que de todos os que cumpriram os 90 minutos, foi se calhar o mais certinho da equipa verde e branca. Feito e entregue o primeiro relatório de jogo desta época 2026-2027, assinado pelo Mário Cajica e referente ao jogo Estrela 2, Sporting também 2, deslize do Sporting na estreia deste campeonato. Mário Cajica, cá estamos por mais uma época. Um abraço, até à próxima. Obrigado, um abraço.